Estou vendo aqui, Ricardo Zog, me dando o ar de sua graça. Werner Grau, Werner Grau foi enterrado vivo ou está dentro de um carro? O Ademar. Ele está dentro de um carro. Pessoal, eu vou deixar vocês, acho que tem mais gente aqui na sala de espera. A Marília vai liberando. A gente pode deixar também uns 10 minutos, né? Porque o pessoal entra, aí a Andréa vai falar no primeiro instante dela, já com mais público, né? Eu estou vendo aqui a Fabíola da CPRH. A Fabíola tem 100% de assiduidade no Fica na Sua. Vou fazer uma camiseta para ela. Já voltou a funcionar o órgão ambiental aí, Fabíola? Você está em casa. A gente continua trabalhando em home office, infelizmente. Mas continuamos trabalhando muito. Imagino. Tá, joia. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês. Essa é a 10ª edição do Fica na Sua, que é um encontro virtual da Viex. A gente bateu um bate-papo informal, que começou por motivo da pandemia, mas que tem a impressão que vai continuar indefinidamente agora. Hoje o tema que a gente vai tratar é a questão das pequenas centrais elétricas, a hidrogeração de pequeno porte, e a gente teve a honra de ter a parceria da Abra PCH conosco para poder tratar desse tema. Queria agradecer também à equipe da Viex, a Amanda, em especial, por ter viabilizado a presença dos nossos oradores. Amanda, já vou passar para você apresentar quem são os nossos integrantes do Fica na Sua de hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer novamente a presença de todos os nossos oradores, dos nossos participantes. Vocês devem saber, devem ter recebido a divulgação, mas durante a transmissão, provavelmente o governador Ratinho Júnior vai entrar aqui para dar algumas palavras. Agora ele está numa reunião, mas eu estou em contato aqui com ele, provavelmente ele vai entrar. A gente também tem aqui com a gente a Andréa Vulcanes, ela é secretária do Meio Ambiente do Estado de Goiás. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Andréa. O Everton Souza, que ele é presidente do Instituto de Águas e Terra. O Paulo Roberto Dias, ele é subsecretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. E o Pedro Dias, que é presidente do Conselho Administrativo da Abra PCH, que é nosso parceiro aqui nesse evento de hoje. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e vamos aproveitar esse debate aí para discutir e ser bem produtivo. Obrigada, pessoal. A gente tem até às 9 horas para ouvir os nossos oradores. Depois desse momento, o microfone de todos vai ficar aberto e todos são convidados a ficar debatendo até a hora que a gente quiser. Até lá, até às 9 horas, então, os participantes ficam no mudo e a intervenção de vocês pode ser pelo chat. Então, a ferramenta de chat, a nossa equipe vai estar monitorando e repassando as perguntas para o Pedro, que vai ser o nosso moderador, inclusive estimulando o nosso debate. Então, Pedro, eu queria passar a palavra para você. Obrigado mais uma vez pela parceria e pela amizade. E vamos ouvir um pouco a introdução sobre esse assunto importante, que é a introdução à retomada das PCHs, a importância das PCHs para a nossa retomada do crescimento e as soluções ambientais que a gente pode implementar para esse aproveitamento energético. Bom, sucesso. Sempre é um sucesso fazer os trabalhos com vocês, né? A gente está numa parceria já longe, há anos, e agora reunindo 3 importantes estados, que são estados que têm um potencial imenso para obras de CGHs e PCHs. Se juntar aí Mato Grosso, Santa Catarina e Minas Gerais, a gente completaria um conjunto talvez de 90% das nossas CGHs e PCHs. Mas o estado de Goiás hoje está na liderança do processo. Eles têm hoje lá uma possibilidade de investimento de até 18 bilhões. Nós estamos falando em centenas de milhares de empregos, se a gente colocar em números de emprego. O Paraná também, um potencial de 12 bilhões de investimento. O Everton está aqui pelo Instituto Ambiental. E a Andréa,
que são secretários que estão fazendo trabalhos diferenciados. Nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião também com o governador Caiado, onde pudemos colocar a satisfação e a alegria que a gente está vendo no trabalho da Andrea em Goiás, delineando o método de licenciamento, né, e privilegiando, obviamente, aquelas CGHs e PCHs que têm compromisso ambiental e que têm compromisso também em executar. A mesma coisa o Everton aqui, numa nova resolução. O Rio Grande do Sul também com um trabalho diferenciado de mapeamento, de zoneamento. Então, são 3 estados que, para os nossos associados, e eu estou vendo muitos aí entrando já na nossa sala, vai ser muito interessante ouvi-los e ter aqui as informações mais atuais do trabalho que está sendo feito. Então, para nós é uma honra receber a Andrea aqui, eu vou passar a palavra para ela, o Everton e o Paulo, juntamente com a equipe Amanda, Davi, Giovana e você, Sucesso, que lideram a equipe da Viex. E já abrindo esses trabalhos, dizer que nós vamos ter um grande debate dia 16 e 17, que é o nosso encontro virtual, que nós vamos realizar da ABRAPCH, aquele encontro que era para ser presencial no mês de abril, e o presencial, nós contando com a possibilidade de termos uma vacina aí até janeiro, até fevereiro, nós remontamos ele para abril do ano que vem, no presencial. E o virtual, que merece um debate diferenciado também da legislação nova que está acontecendo, do Código de Energia no Congresso, nós vamos fazer agora a semana que vem, daqui 2 semanas, desculpe, no dia 17 e 18 de setembro, já convido a todos de antemão. Andréia, você está com a palavra para explicar para a gente aquilo tudo que você conseguiu fazer nesses poucos meses de gestão e que já é outra visão que o nosso mundo de CGH e PCH tem do Estado de Goiás, do seu licenciamento. Passo a palavra para você, é uma honra. Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer aqui o pessoal da Viex, ao Rodrigo, com quem a gente de muitos anos, né, já temos eventos aí em conjunto. Agradecer novamente ao Pedro e à ABRAPCH pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento debatendo esse assunto. E para contextualizar a todos aqui que estão nos acompanhando, Goiás, nós chegamos na gestão aqui em janeiro do ano passado, junto com o governador Ronaldo Caiado, com um desafio gigantesco na área de licenciamento ambiental. Eu tenho a menor dúvida de dizer que Goiás estava num patamar muito atrasado em relação aos demais órgãos ambientais do Brasil, dos estaduais do Brasil. Nós estávamos aí com um processo de licenciamento bastante defasado, com muitos equívocos, muitos problemas mesmo. E, além disso, né, uma série aí de problemas administrativos, uma equipe pequena, capacidade administrativa muito baixa, e a gente vem, então, ao longo desses meses, fazendo uma verdadeira reforma. Acho que até mais do que reforma, a gente está reconstruindo todo o processo de licenciamento ambiental aqui em Goiás. E o desafio das hidrelétricas, especialmente das PCHs e CGH, já apareceu para nós logo desde o início como uma grande dificuldade mesmo. O Estado há muitos anos sem fazer licenças, sem conceder licenças novas, e a ideia foi então da gente reestruturar toda a pauta de licenciamento a partir de uma perspectiva de que eu mesma, né, depois de 20 e tantos anos na área de gestão ambiental, já tinha concluído de que era preciso revisar a metodologia de avaliação de impactos ambientais. Os modelos tradicionais, eles me parecem bastante superados, sobretudo para aqueles empreendimentos de baixo e médio impacto ambiental. Lembrando que hoje os estados, né, os entes, os órgãos estaduais, detêm aí 95% dos empreendimentos em âmbito de licenciamento ambiental estão sob gestão dos órgãos estaduais, que tem uma realidade completamente diferente da União e do IBAMA, quando licencia os seus empreendimentos. E essa realidade desse, o que eu chamo aqui de licenciamento ambiental de varejo, ela é absolutamente diferenciada e, entretanto, ela vem sim, aqui em Goiás, vinha sendo tratada tudo da mesma forma. Então, da mesma forma que eu licencio hoje uma pequena agroindústria
até então, com licença prévia, instalação e operação, também uma CGH, que em muitos casos nem forma barramento, e o mesmo procedimento para uma grande hidrelétrica. Então, essa realidade e a metodologia própria de avaliação de impacto ambiental a partir de estudos, aqueles grandes diagnósticos, aqueles estudos muito longos e que não passam de um copiar, cortar, colar, muitas vezes de um estado para o outro, sem ter o menor cuidado, nem sequer com as espécies de fauna ou de flora que estão ali envolvidas, a gente entendeu que tudo isso precisava ser passado a limpo, e é isso que a gente vem fazendo, né? Ao longo do ano passado, nós discutimos uma nova lei, e publicamos essa lei, o governador sancionou em dezembro de 2019, e ao longo desse ano a gente vem trabalhando com duas frentes, né? Uma frente que é a regulamentação da lei, então é um decreto que está aí em vias de ser assinado, se é que já não foi assinado hoje pelo nosso governador, e paralelamente a isso a frente que a gente chama de pré-ordenamento de todo o licenciamento ambiental. Nós tomamos um caminho aqui em Goiás que é bastante diferente, porque nós estamos ordenando o licenciamento por tipologia dentro de um sistema. Então, nada mais será feito como era até então, em papel. O procedimento ele muda conforme a tipologia de empreendimento, então nós não temos mais um procedimento único. Cada tipologia, se eu estou falando de um posto de combustível, se eu estou falando de uma estrada, se eu estou falando de uma linha de distribuição, de uma CGH, de uma PCH, de uma hidrelétrica, de uma indústria, de um confinamento, cada um vai receber o seu tratamento, o seu procedimento, e isso tudo muito vinculado ao potencial de impacto dessas atividades. Essa é uma atividade que tem sido hercúlea, a modelagem dessas licenças por tipologia, é bastante pesado isso na perspectiva de identificar os impactos daquela atividade, toda a documentação, todo o georreferenciamento que vai precisar ser entregue, os laudos ambientais que nós estamos solicitando, muitas vezes laudos no lugar de diagnósticos, isso é fato, quando a gente já conhece, já sabe o impacto ambiental da atividade, a gente não exige mais diagnóstico, nós estamos solicitando, são laudos sobre impactos específicos, e essa modelagem toda construída dentro de um sistema. E nesse momento, então, nós separamos muito o joio do trigo. Aquilo que, de fato, pode ser um licenciamento pré-ordenado, ou seja, o próprio empreendedor, ele lança suas informações no nosso sistema, ele junta os laudos que estão sendo solicitados, são laudos, inclusive, pré-delimitados enquanto conteúdo, então não tem lá aquelas grandes páginas, não são PDFs que nós estamos exigindo, porque a gente entende que é importante que a informação chegue, né, e não só relatórios e aqueles diagnósticos e aqueles, enfim, tudo aquilo que o licenciamento tradicional exige, e separando aquilo que, então, é de pequeno e médio potencial de impacto daquilo que é maior impacto ambiental. E nessa perspectiva do pré-ordenamento, a gente já conseguiu, né, de fato, a primeira tipologia que nós escolhemos para treinar e testar o nosso sistema foram as CGHs, as pequenas, né, as centrais hidrelétricas, até 5 megawatts, nós estamos conseguindo conceder licenciamentos aí com 10 dias e de forma muito ágil, naqueles casos em que os estudos já tinham sido realizados, especificamente já se conhece a área, com 10 dias a gente está conseguindo já emitir essas licenças. Então, bastante rápido, nós entendemos que havia um tratamento para CGH aqui que era exatamente igual o de UHE. Nós entendemos isso completamente equivocado, não vemos necessidade nenhuma de uma CGH passar por licença prévia, instalação e operação. E nós avançamos, então, com uma modelagem completamente atípica, que mais logo à frente, se a gente tiver alguma outra oportunidade de aprofundar isso, faço até questão de abrir o sistema aqui com todos para que vocês vejam que a gente mudou, é uma mudança radical mesmo de metodologia de avaliação de impacto, entendendo sobretudo que no licenciamento ambiental, especialmente nesses casos que nós estamos falando de pequenos e médios impactos, médios empreendimentos, nós temos que ter uma corresponsabilidade do empreendedor muito forte, né? O modelo de licenciamento, então, até então, era muito o órgão ambiental avaliza tudo aquilo que é apresentado, e o nosso modelo parte de uma outra lógica, uma lógica de que nós estamos compartilhando responsabilidades e que não cabe ao órgão ambiental chegar nas minúcias e nos detalhes e avalizar cada vírgula que está escrita no estudo ou no laudo, mas, de fato,
o responsável técnico e o empreendedor passam a ter uma maior responsabilidade, e isso é firmado nesses documentos quando a gente emite essas licenças pré-ordenadas. Então, entendemos que essa é uma solução que ela foi necessária aqui em Goiás por 2 motivos. Primeiro, porque o motivo de que há um entendimento nosso muito claro de que a metodologia de avaliação de impacto ambiental é equivocada no Brasil como um todo, tanto é que o licenciamento é um instrumento praticamente falido em todas as gestões, a gente sabe das dificuldades dos órgãos ambientais. E o segundo motivo é porque Goiás, diante das suas condições fiscais, não tem condição de incrementar o seu quadro de analistas. Nós temos hoje 45 analistas fazendo análise de licenciamento ambiental de todo o estado, com impossibilidade de realizar concurso dada a condição fiscal do estado. Então, nós precisamos, e foi necessário, modelar uma ferramenta mais robusta e que exigisse menos do nosso analista, porque nós temos aí que redirecionar esse nosso pequeno esforço, né, nosso pequeno quadro, para aquilo que de fato produz impacto ambiental e que precisa ser olhado com mais acuidade. Então, esse foi o nosso direcionamento. E agora, nesse momento exato, nós estamos já iniciando a modelagem das PCHs, aquelas acima de 100 hectares de área alagada. Para essas, né, nós vamos avançar no modelo mais analítico, sim, mas ainda assim bastante otimizado diante dessa metodologia nova que nós estamos usando. E tanto CGHs quanto PCHs até 100 hectares de área alagada, quando não haja remoção involuntária de pessoas, ou seja, desapropriações e coisas dessa natureza, esse modelo de pré-ordenamento do processo é o que vai ser aplicado aqui. A gente espera com isso avançar muito no licenciamento ambiental dessas atividades, nós entendemos a importância delas para o Estado, né, um gerador de investimento, de emprego, de renda. Por outro lado, a gente sabe também, né, que são empreendimentos que, ao formarem reservatórios, grandes reservatórios, precisam ter um olhar mais cuidadoso sobre a perspectiva da sustentabilidade, notadamente num estado como é Goiás, em que há uma disputa muito evidente já pelo uso da água. Nós temos várias bacias aqui com conflito por uso de água, e a irrigação é um dos elementos econômicos aqui que demanda cada vez mais a necessidade de água, né? Então, os empreendimentos do agronegócio cada vez mais migram para o modelo irrigado, e isso gera uma disputa pelo uso da água em rios que, como todos os rios do Cerrado, rios de pequeno volume, rios que, portanto, não têm, né, essa disponibilidade hídrica toda, especialmente porque nós temos aqui um regime climático de período de seca. Então, essas são os nossos avanços, ao mesmo tempo que a gente avança com modelos administrativos mais eficientes. Por outro lado, também a gente faz um olhar mais acurado na perspectiva da dinâmica de médio e longo prazo desses empreendimentos e, sobretudo, quando há disputa pela água. Eu, atendendo aqui o pedido do Rodrigo, eu vou falar pouco, para depois ter a oportunidade aí de tirar alguma dúvida ou esclarecer mais algum detalhe daquilo que a gente falou. Muito obrigada. Você já vai retornar, Andréia, porque esse modelo revolucionário, você está vendo aí no chat, várias pessoas dizendo, eu quero que ela abra isso e tal. Claro, podemos fazer isso numa outra oportunidade, porque daí tem que fazer aquele debate que a Andréia foi muito aberta, como aqui no Paraná também. A ABRA-PCH participou de todas as discussões, desde o começo até a modelagem final aqui no Paraná também. Eu acho que o Everton vai poder falar agora como que está a situação, se está em vias de assinatura. Eu acho que tem coisas entre Goiás e Paraná que a gente poderia, eu digo assim, até um completar aquele pedacinho do outro, sabe? A Andréia avançou muito no sistema informatizado do processo. O Everton avançou lá com a equipe dele muito nessa questão do modelo da separação entre o pequeno, médio, grande e o nano CGH, que também nós temos dentro da ABRA-PCH um grupo muito grande do que eu chamo, não é nem CGH, é nano CGH. São aqueles de 75 kW, aqueles que muitas vezes estão usando até uma vazão remanescente de rio, ou um projeto antigo da década de 60, 70, que os nossos avós faziam no interior, e que está aproveitando, recapacitando, né? Nós temos algumas companhias de saneamento fazendo nano CGH nas saídas dos efluentes, enfim, nós temos muita coisa boa acontecendo aí dentro de um modelo sustentável. Eu vou passar a palavra então para o Everton, que pode e nos deixa aqui muito grato sua presença, Everton, a possibilidade de você
nos explanar o que o Paraná está fazendo, como Goiás, a Andrea já colocou. E é muito importante que nós vamos, desse debate aqui, com certeza, precisar aprofundar estado por estado num outro modo, talvez num outro momento. Everton, está com a palavra. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os integrantes da mesa aí, André, Pedro. Prazer estar com vocês, né? Essa oportunidade de mostrar aqui que o Paraná também está trabalhando aí para ofertar para a sociedade paranaense as melhores soluções do ponto de vista ambiental. Não posso deixar de falar que passamos por uma reforma administrativa muito grande. Em 2019, nós começamos a trabalhar com a fusão de 3 institutos aqui, o Instituto das Águas, o Instituto Ambiental do Paraná e o Instituto de Terra, Cartografia e Geologia, a cartografia do Estado, a gestão de águas e a gestão ambiental, justamente com uma preocupação do balcão único mesmo, especialmente nos 2 instrumentos aí de outorga e de licenciamento. Então, essa foi uma medida importante, revolucionária, era uma demanda do setor produtivo, e quando dessa reforma administrativa, eu me lembro bem, eu não conhecia o governador Ratinho Júnior pessoalmente, espero que a gente possa contar com a participação dele aqui, porque é um jovem dinâmico e que tem feito um trabalho espetacular aqui no Paraná. E eu tive a oportunidade de conversar com ele a primeira vez em janeiro de 2019. E ele me perguntou assim: Everton, olha, nós vamos fazer essa reforma administrativa que você e o Márcio Nunes estão propondo e tudo mais. Mas como é que vocês vão solucionar o problema do meio ambiente? Como diz a Andrea, né? Processos falidos, instituições falidas, né? E eu falei para ele que, por mais que ele não gostasse, que todo governante não gosta de ouvir, que a primeira coisa que a gente precisaria eram de pessoas. Nós precisaríamos de técnicos. A André fala em 40 analistas só, em Goiás. Nós temos mais aqui, viu, André? Mas estamos num processo aí é um sonrisal que está aí se dissolvendo, aí o pessoal entrando em licença e tudo mais. Precisamos de gente, governador. Precisamos, em algum momento, fazer o concurso. Nosso concurso estava marcado para dia 5 de maio. 170 pessoas e a pandemia nos pegou, né? Diante desse problema, começamos a atacar o PSS, aí, essa forma de seleção simplificada. Estamos concluindo o PSS e eu digo para vocês aqui, viu, Pedro? Hoje, inclusive, tivemos uma reunião do PSS. A grande motivação para o PSS, ou seja, antecipar o concurso de uma certa forma, mesmo que temporário por 2 anos, tem sido os empreendimentos de geração de energia. O esforço que nós estamos tendo, queremos fazer para dar uma resposta aí. Hoje mesmo teve um stick e puxa lá entre os diretores ali. Eu costumo dizer que eu trabalho numa diretoria colegiada, tenho o prazer de contar com pessoas com uma experiência muito grande que me ajudam a fazer a gestão. E aí chegou um momento lá que o Volney, que muitos de vocês conhecem, falou assim: nossa, mas espera aí, vocês estão tirando gente daqui e aqui é justamente onde eu vou colocar para atacar os processos, os mais de 200 processos que nós temos aí relacionados à geração de energia. E aí o outro aspecto que eu levantei para o governador também é que a gente iria fazer uma transformação digital na gestão ambiental. Então, gente, e a transformação digital, por mais que a gente queira, também exige gente, né? Menos talvez, mais capacitada talvez, mas exige gente. E nesse caminho, nós temos trabalhado fortemente com o setor produtivo, né? E aqui, eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar do que representou aí em 2019 o Descomplica Rural, né? Onde nós fizemos um trabalho com efeito muito grande nos licenciamentos, especialmente aqueles de pequeno porte, para avicultura, bovinocultura, suinocultura, em poucos dias, né? O licenciamento, a permissão para vistoria ser de responsabilidade técnica do empreendedor, algumas facilidades que não trouxeram insegurança, muito pelo contrário. E aí trabalhamos fortemente com o setor da agricultura para modificar os instrumentos legais que tínhamos à disposição
e que tratavam especialmente de portes de empreendimentos, que é isso que o Pedro falou aí com relação a essas modificações de porte que nós vamos fazer aqui, porte de empreendimento e prazos de licenciamento. Os prazos de licenciamento eram bumerangues. Então, você tinha pouca gente para fazer o licenciamento, e quando você terminava o licenciamento, você praticamente trazia de volta o usuário, às vezes praticamente sem modificação nenhuma do processo, você tem que fazer o licenciamento novamente, quer dizer, então isso demandava muito pessoal. Então, na agricultura, tivemos essa experiência de trabalha com o setor produtivo nos dispositivos infralegais, as resoluções, as portarias, decretos, se fosse preciso, e, a partir dessa modificação legal, trabalhar em cima da transformação digital, para que aquela transformação da legislação se traduzisse realmente em agilidade nos processos, que eles não continuassem a ser físicos. Então, aí partimos lá para os licenciamentos com assinaturas digitais. O empreendedor, ele imprime a licença se ele quiser. Se ele quiser mandar um arquivo para o banco para fazer o financiamento, ele faz. Enfim, a outorga eletrônica também, ainda num porte de uso insignificante, mas evoluindo, né? Nós fizemos um sistema para evoluir também para vazões maiores e também na outorga a preocupação de que a gente possa viabilizar o quanto antes também a agilidade no processo das outorgas prévias e as outorgas de uso para o setor elétrico. E hoje nós estamos nós estamos chamando de Descomplica Industrial, porque vamos tratar de uma série de temas para melhorar aí o desempenho. Eu gosto sempre de dizer isso, porque eu me sinto muito orgulhoso por isso, sabe, Pedro, Andréia, que nós amanhecemos 2019 com mais de 10 milhões de desempregados no Brasil, né? E eu aqui, cada empreendimento que a gente consegue viabilizar com segurança técnica e jurídica e tudo mais, que a gente sabe que vai trazer emprego para as pessoas, é saber que nós estamos usando o patrimônio natural do Estado do Paraná para se reverter em qualidade de vida para a população paranaense, gerando emprego, gerando impostos, né? Então, é motivo de muita satisfação toda essa transformação que nós temos feito aqui. E essa busca, então, de aproximação com o setor produtivo, é importante dizer que é a política do governo. O Instituto, ele deixou de se colocar numa posição superior ao empreendedor e ele desceu para falar olho no olho com o empreendedor e ouvir o que ele tem para dizer, porque quem entende do negócio é o empreendedor. O Estado não entende do negócio. Quem entende do negócio é o empreendedor. E aí, traduzir esse conhecimento do mercado, conhecimento da tecnologia para dentro do licenciamento, acho que esse é o grande mérito, essa humildade, né? E que não é uma... Eu estou muito confortável onde eu estou, porque eu penso assim, mas é uma determinação do governador. Uma determinação. O empreendedor tem que ser privilegiado no bom sentido, no privilégio de ouvirmos, no privilégio de podermos atender que os processos que o Estado tem a obrigação, né, uma prerrogativa, o Estado tem que fazer isso, mas que a gente não atrapalhe o setor produtivo. E, nesse sentido, evoluímos aí do Descomplica Rural, porque a gente está chamando de Descomplica Industrial, em que a área de geração de energia é o começo de tudo, né? Você não tem desenvolvimento industrial, você não tem desenvolvimento do Estado, de um país, se você não tiver energia o suficiente para poder atender essas demandas, né? E aí é aquela história do patrimônio natural, que Goiás tem, o Paraná tem, vamos usar bem esse patrimônio para que ele possa se reverter em atividades produtivas. Então, essa aproximação ela está se traduzindo numa resolução, ela vai alterar uma resolução de 2010, que é uma resolução que já tem 10 anos e ela tem que ser alterada. Ela não está no ponto de ser assinada ainda, Pedro, e vai ser assinada nos próximos dias, eu acredito, porque tem implicações da resolução 105, que é a que comanda o licenciamento como um todo, que pode impactar essa nova resolução, que seria a que vai substituir a 09 de 2010. Então, ajustando a resolução mãe lá, que é a 105,
nós vamos poder rapidamente também já resolver a resolução, o que seria a revisão da 09. Então, eu acho que para início de uma conversa, assim, para a gente poder começar a conversar, eu queria expressar essa disposição nossa de fazer essas modificações realmente, que aquilo que a Andréa falou, né? Não dá para você fazer exigências para um empreendimento de pouca geração de energia para uma UHE. Quer dizer, então, era muito desproporcional isso, e isso realmente dava um conforto, talvez, para os técnicos na época, e até para os dirigentes, né? O Paraná, por muito tempo, cerceou, na verdade, cerceou realmente aí a implantação desse tipo de empreendimento, até por uma questão ideológica, né? Mas hoje o que se busca realmente é se adaptar a essa resolução, a que ela possa dar resposta rápida. Então, nós vamos ter esse arcabouço legal e já em seguida, já estamos em negociação com a Celepar, que é o nosso cérebro eletrônico, né? Onde as plataformas digitais do Estado têm que ficar obrigatoriamente alojadas. Estamos trabalhando já com a Celepar também, para que a gente possa, diante da nova resolução, o nosso sistema, o nosso SGA, nós temos um sistema de gestão ambiental, que ele possa recepcionar essa resolução a ponto de que ela não fique ainda impondo processos físicos para os empreendimentos serem licenciados. Então, é isso. Essa é a ideia, e estamos, como o Pedro colocou, abertos aí para dialogar com os outros estados, né, para trocar experiências. Eu acho que ninguém precisa inventar a roda, né? Quem está fazendo bem alguma coisa, não custa nada a gente conversar e um pegando do outro, aí, como diz o Pedro, pega o que está faltando do um e que o outro complementa, pode realmente usar essa. E aí o papel da Abra PCH é muito importante, tendo em vista que vocês têm o conhecimento do universo todo, né, da gestão ambiental, onde vocês estão sendo impactados. Então, muito rapidamente, Rodrigo, agradecer a Viex aí o convite, é um prazer, eu não conhecia vocês, é uma primeira experiência minha com vocês. Vocês têm bate-papos aí constantes, podem contar com a nossa equipe também. Nós temos o nosso instituto, ele tem uma característica especial, ele trata além da gestão ambiental e além da gestão de recursos hídricos, ele trata também da gestão do saneamento ambiental do Estado. Então, nós trabalhamos com resíduos sólidos, trabalhamos com drenagem urbana, trabalhamos com abastecimento d'água em comunidades rurais, temos um leque de ações muito grande e que realmente está aí para poder ofertar para a sociedade paranaense as melhores soluções do ponto de vista ambiental, de saneamento ambiental e de gestão de águas. Obrigado por enquanto e estou à disposição. Obrigado, Everton. E você lembrou de uma situação que são pontos positivos em cada local, né? Eu estava lembrando aquele checklist da Andréia ali, que a pessoa vai seguindo, e lembrando da fórmula que tem na sua resolução. Eu ia te perguntar quando é que assina a resolução, porque eu tenho um interesse muito grande, e a ABRAPCH e os nossos associados com certeza também, de começarmos a calcular os nossos empreendimentos em cima daquele índice de desempenho ambiental, porque aquele índice vai ser classificatório. A Andréia já fez isso de uma outra maneira, não é uma fórmula, mas é um caminho. Então, a gente tem coisas muito incomuns aí nos dois projetos. Nós temos o prazer de estar dirigindo, estar na presidência do conselho da ABRAPCH, junto com os diretores que estão aqui, são vários diretores nossos entrando e estão presentes já na sala, alguns em outras plataformas, mas dizer que é gratificante realmente ouvir essas mudanças, né? Antes de passar para o Paulo, para falar sobre a experiência também muito interessante do Rio Grande do Sul, eu só gostaria de lembrar alguns dados que a gente tem de potenciais que a ANEEL já tem autorizado, ou cadastrado, ou outorgado no Paraná, né? Nós estamos 124 CGHs, 115 PCHs, potencial de 1.800 megawatts, um potencial de gerar 100 mil empregos e de investir 12 bilhões de reais. E já que a Andréia falou também, esse potencial em Goiás é um pouco maior, né? Nós temos ali 76 CGHs, 151 PCHs, com um potencial de geração de 159 mil empregos e 18 bilhões e meio de investimento. Obviamente, se a gente conseguir concluir parte
desses projetos durante esse período pós-pandemia, que é o grande esforço da Andréia, o grande esforço também no Paraná, do Everton, do governador Ratinho Júnior, do secretário Márcio, nós vamos com certeza gerar, aqui no Paraná, com as 40 que estão prestes a iniciar a obra até o ano que vem, nós já temos 10.800 empregos. Em locais pobres, porque são locais quebrados, onde a agricultura é difícil conexão nessas áreas, ou de execução nessas áreas. Então, gerar emprego, gerar renda e gerar impostos também, né? A gente tem alguns estudos mostrando modelagem de CMS convertido para os municípios que têm as geradoras, que também é muito interessante para que os governos saibam. Eu vou passar sem mais demora agora para o Paulo, que é o nosso subsecretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Paulo Dias. Não somos parentes, tá? Mas os dois são Dias, né? Sim. E eu sei que o Paulo tem uma experiência muito interessante de zoneamento lá no Rio Grande do Sul. No começo, quando fizeram isso, o nosso setor ficou com o pé atrás, dizendo, mas como, onde eu tinha não pode, é vermelho lá, não é amarelo, tem que ser verde. Mas hoje eu acho que está muito consolidado e quem está na área vermelha já não vai mais ficar insistindo em empreender um lugar que ambientalmente já está zoneado, sem possibilidade, né? Então, Paulo, você está com a palavra. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da VIEX aí, saudar aos secretários presentes, saudar, sobretudo, aqui a nossa Associação Brasileira de PCHs. E é uma honra poder participar aqui dessa experiência aqui do Fica na Sua, né, 11ª edição, pelo que eu compreendi. E, bom, não vou tratar de números nessa primeira parte aqui, mesmo porque ninguém tratou, mas eu acho importante tratar um breve histórico e relatar aqui o processo como se deu aqui, está se dando no Rio Grande do Sul, né, em relação às PCHs e CGHs, né. Bom, eu fazia parte, eu e o secretário Arthur, que não pode estar aqui agora, que está numa outra reunião concomitante a essa, mas nós integramos a antiga Secretaria de Minas e Energia desde 2015 e pela experiência que a gente teve lá na Minas e Energia, nesse setor de PCHs, nós pudemos identificar vários pontos de conflito ali, né, e falhas no processo de licenciamento ambiental que derivavam, né, da gestão anterior, que eu não preciso ficar relatando aqui, que foi case no Brasil. O Brasil todo o Brasil conhece o que aconteceu ali entre 2011 e 2014. Apenas uma PCH foi licenciada no estado do Rio Grande do Sul. E em 2015, então, a gente buscou começar a reestruturar. De fato, com base em quê, né? Então, desde a campanha do governador Eduardo Leite, eu participei, o secretário Arthur também participou, nós já tínhamos um diagnóstico do setor, né? Tanto da parte do que está travando o desenvolvimento da geração hidrelétrica no estado do Rio Grande do Sul, PCHs e CGHs. Quando nós fomos, então, para a formulação do programa de governo, do qual participei, o Arthur Lemos também, e o governador acreditou nisso, aceitou e levou adiante, já no programa de governo, né, a ideia de que a virada da chave para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul ele passaria pelo setor energético, né, e passar pelo setor energético significava desde a transmissão, das linhas de transmissão, né, que nós tínhamos um leilão que estava em colapso, né, que foi aquele que a Eletrosul venceu, né, mas passava também pelo desenvolvimento da eólica e sobretudo pelo desenvolvimento das PCHs. Então, o que foi feito, né? O que foi feito foi o primeiro ponto, depois já no programa de governo e na transição, quando começou a se estruturar a nova estrutura administrativa do estado, né, uma reforma dessa estrutura, a decisão do governador Eduardo Leite de fazer uma fusão, então, entre a área ambiental e de licenciamento ambiental com a área de energia, né, mineração, saneamento e ainda regulação
de serviços públicos delegados, né? Isso hoje a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, ela trata disso, né? Inclusive do saneamento e das companhias que estão vinculadas a nós. Bom, feita essa reestruturação, na primeira semana de governo, nós já tínhamos um diagnóstico em relação ao setor de energia, que era mais bem claro para nós, e ao setor ambiental. Para o setor de energia, o que nós fizemos na primeira semana de governo e já na segunda semana fizemos reuniões lá em 2015, na segunda semana de 2015, eu e o Arthur fizemos reuniões então presenciais, chamamos as 5 empresas que haviam ganhado o leilão 2018, número 4 de 2018, que era o antigo leilão que a Eletrosul havia vencido e não tinha conseguido ter sucesso na execução. Chamamos esses grupos empresariais e fizemos uma reunião com eles e pedimos a eles os cronogramas das obras. Por quê? Para fazer, vários ficaram surpresos, mas por quê? Porque nós, com base nos cronogramas dessas obras de transmissão, num primeiro momento, que são 42 obras, se não me falha a memória, eram, né? Agora já tem mais de 42, porque já teve um novo leilão. Com base nesses cronogramas, que quando estivessem prontos nos trouxessem, e daí nós tivemos um outro foco que era entender os processos de licenciamento dentro do órgão licenciador, da nossa Fundação de Proteção Ambiental, que licencia, no caso, as PCHs, as linhas de transmissão, tudo na área de energia. Então, entender esses processos, né? Nós pegamos especialistas, os melhores licenciadores de linhas de transmissão, subestações de PCHs, e começamos a desenhar uma estrutura. Eu venho da área de planejamento, eu sou funcionário de carreira de planejamento e gerenciamento de projetos, fazer uma estrutura analítica do projeto de licenciamento de uma PCH, uma estrutura analítica do projeto de licenciamento de uma linha de transmissão. Começamos a fazer isso e buscando a melhoria desses processos. Bom, isso durou uma boa parte do ano passado, né? Então, do ponto de vista da gestão da Secretaria do Meio Ambiente, foi nos aproximar mais ainda do setor, e principalmente dessas grandes linhas de transmissão, porque o nosso diagnóstico era e é que nós teríamos que pôr em obra essas linhas de transmissão, mesmo porque nós temos um grande potencial já licenciado, agora quase todo ele, de eólicas no estado, né? E enfrentarmos o problema das PCHs, que era o mais agudo no estado do Rio Grande do Sul. Bom, concomitantemente, nós nos debruçamos também na reforma, na instituição de um novo Código Eleitoral, que foi sancionado em janeiro deste ano, né? Em dezembro de 2019 foi aprovado na Assembleia Legislativa, foi sancionado em janeiro deste ano. E daí nós conseguimos, então agora eu posso falar rapidamente só de números, nós tivemos no ano passado, na área de CGHs e PCHs, 181 processos de licenciamento de diversas naturezas e em diversas fases. Destes, 100 processos eram anteriores a 2018, alcançando até o ano de 2019, um absurdo. Neste ano de 2020, nós já licenciamos, no estado do Rio Grande do Sul, já foram emitidas licenças para 100 empreendimentos, dos quais, o dado até 26 de julho, que eu tenho atualizado, dos quais 68 licenças prévias, licenças de instalação, licença de operação, licença prévia de instalação, que passa por uma etapa, EIA, RIMAS, então de diversas naturezas. Então, hoje nós temos, do lado da transmissão, eu volto a falar da transmissão porque ela é muito importante no nosso contexto estratégico de geração, transmissão e distribuição de energia. Do lado da transmissão, os 5 grupos vencedores lá do leilão de 2015, nós temos o cronograma ajustado de cada um e todos vão conseguir antecipar o que era previsto para junho, julho, agosto, setembro de 2023 para 2021. Todos, né? Todas as empresas, os grupos, né? Isso representa 5,6 bilhões de reais na área de transmissão. E na área de PCH, agora estão, desde o ano passado, começando a sermos convidados para as inaugurações. Infelizmente, com a pandemia, fizemos ainda
acho que há 15 dias, a inauguração de uma subestação ligada a uma PCH, de uma linha de uma PCH, de PCH, são todas virtuais, infelizmente, porque nós gostaríamos de ir, né, lá com o governador. Então, para introduzir o assunto, é isso que eu coloquei, né, do processo, da visão do processo. Nós temos agora aí em licenciamento, nesse momento, no estado de Rio Grande do Sul, 150 PCHs e CGHs em processo de licenciamento em diversas fases, mas como eu coloquei, agora as licenças indo, outras já concluindo obras e já fazendo inauguração. Teremos várias licenças de operação, então acho que no ritmo de quase uma por semana, se não me falha a memória. Então é isso, a minha fala inicial, agradecer a todos mais uma vez o convite e devolver a palavra. Obrigado. Paulo, muito obrigado, e é um prazer ouvir esses números, porque o Rio Grande do Sul é um estado extremamente importante para o nosso setor, e é importante também, a gente tem aqui vários associados do Rio Grande do Sul e associados de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás. Nós temos uma parceria muito forte nesses estados com as associações que são também afiliadas à ABRAPCH, a Associação de Goiás, a Associação Gaúcha, Associação do Paraná, Associação de Santa Catarina, são membros também da ABRAPCH. E a gente trabalha sempre em sintonia. Hoje nós temos frentes parlamentares para o PCH e CGH no Paraná, aí também em Goiás tem um grupo de deputados que defende o setor, aqui no Rio Grande do Sul ela é muito forte, em Santa Catarina também, e nós temos a grande frente parlamentar federal, que hoje congrega mais de 230 parlamentares lá em Brasília, que é um trabalho fenomenal, principalmente feito pela nossa vice-presidente, Alessandra Torres, que está lá direto com os deputados. Hoje mesmo saiu agora a nova legislação que vai para a sanção do presidente, de segurança de barragem, e ela saiu muito focada na responsabilidade do engenheiro, do PEA. Praticamente tirou a responsabilidade de ANEEL, ANA e a Agência Nacional de Mineração e jogou, como a Andrea disse, presença compartilhada, o engenheiro é responsável. Então, o pessoal de consultoria também, que faz parte da ABRAPCH, a responsabilidade, como a secretária Andrea disse, é compartilhada. Eu gostaria até de ouvir um pouco mais a Andrea sobre isso, a posição que ela tem, muito firme nessa perspectiva, de que não é o órgão ambiental que tem que tutelar sozinho o sistema ambiental, tem que tutelar compartilhado, né? Então, passar a palavra para a Andrea falar um pouquinho mais sobre isso, e também os comentários que quiserem fazer. Está vindo algumas perguntas, agora um associado nosso acabou de me escrever aqui, André, que eles estão fazendo uma CGH de uso múltiplo, onde quando os pivôs funcionam, a CGH para, daí quando os pivôs não funcionam, eles põem lá uma turbina de Arquimedes funcionando, né, como aquela que nós doamos aqui para o Parque Barigui, e que aqui foi um projeto de educação ambiental, que a ABRAPCH fez, mas eles têm um projeto lá para fazer o pivô rodar junto com uma turbina helicoidal. É muito interessante. Então, já dentro daquilo que você falou, talvez a competição se transforme em uma análise de sustentabilidade e parceria. Então, passo para você de novo para algum comentário que deseje fazer sobre essas posições que eu estou colocando aqui. Seu microfone acho que está fechado, André. Aí, voltou, é que estava travado aqui, não estava permitindo. Bom, Pedro, sobre essa responsabilidade compartilhada, eu acho que, aí eu não posso deixar de puxar meu viés jurídico, né, de minha formação de carreira jurídica. A Constituição, ela é muito clara, né, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de todos e a atribuição de todos de fazer e realizar esse compromisso de sustentabilidade. Eu acho que o texto constitucional ele é muito claro, entretanto, a gente veio e vem, um modelo real e presente ainda, da necessidade do órgão ambiental validar tudo e inclusive atribuindo responsabilidade para os analistas ambientais, inclusive criminal, em caso, né, enfim, de alguma situação que se equivoque. A gente vai lembrar aí desse mais recente acidente lá em Brumadinho,
o quanto o órgão ambiental foi questionado, né, ao ter liberado licença, ao ter discutindo a licença do empreendimento, e a gente sabe o quanto isso é irrazoável, porque na prática mesmo, eu acho que a realidade ela já se apresenta o seguinte: quem faz gestão ambiental é o empreendedor, né? O órgão ambiental ele valida aquele processo, mas a gestão ambiental ela acontece lá no dia a dia, na rotina de campo. E falando aqui das barragens, né, a gente sabe disso. A manutenção da barragem é o que acontece lá, independentemente de uma licença que a gente vai dar com prazo de validade de 4, 5 anos. É o dia a dia, é a rotina da manutenção, é a conservação. Quando se vai fazer uma supressão de vegetação, entender que ali tem uma fauna, tem uma flora, há que haver um respeito, não pode passar correntão, não pode botar fogo e queimar os animais. Isso é um fato que o órgão ambiental muito pouco consegue controlar, ainda quando concede licença. Então, isso é tão característico e tão forte que a gente precisa migrar do modelo do que é real mesmo, né? Porque é a realidade para dentro do conceito do licenciamento ambiental, né? A licença ela não pode ser um balizador ou que vai avalizar uma degradação do meio ambiente, mas ao mesmo tempo ela também não salva, ela também não promove a gestão, ela é um indicativo, ela é uma diretriz, mas a gestão é feita pelo empreendedor. E nesse sentido, acho que cabe aqui dizer, e eu tenho visto isso muito aqui em Goiás, e eu não sei os colegas aí, mas ainda hoje, discutindo com um empresário da área de CGH, ele está no procedimento novo, né, dos pedidos já no modelo novo, no sistema novo, na plataforma, e me perguntou assim, uai, mas não saiu, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo é que a qualidade do que o seu consultor tem apresentado aqui é muito baixa. Então, quando a gente, ainda que é pré-ordenado, a gente já teve, acho que, 5 ou 6 retornos dizendo para o consultor dele, tá ruim o que você está apresentando aqui. E aí eu vou dar um exemplo. Tem um laudo lá que a gente solicita quando há supressão de vegetação, pedindo avaliação sobre espécie ameaçada. Então, aí tem uma pergunta dentro do sistema. O seu empreendimento vai afetar a espécie ameaçada? E aí o consultor dele disse que não. E aí a gente pede, não, então apresente um laudo de que não vai. Aí na hora que ele apresenta o laudo, dentro do laudo, sim, aparecem as espécies ameaçadas. E aí você olha para o sujeito e fala assim, como é que ele responde que não e dentro do laudo está sim? E como eram os primeiros, a gente fez questão de fazer um olhar mais detalhado para entender essa dinâmica e fica muito claro que a qualidade daquilo que vem apresentado é muito baixa, inclusive porque parte desse pressuposto que o órgão ambiental vai olhar. Então, a responsabilidade não é minha, o órgão ambiental que olhe, depois se tiver erro, ele que conserte. Então, essa é uma realidade que precisa mudar. Os nossos empresários precisam saber quem eles estão contratando, precisam analisar os documentos que os seus consultores técnicos elaboram antes de ser apresentado para o órgão ambiental, inclusive porque é uma responsabilidade, sim, do empreendedor entender que o empreendimento dele precisa ser constituído dentro das regras, dentro de uma qualidade, dentro daquilo que é necessário que seja apresentado. A gente precisa parar de se fiar que o ôrgão ambiental vai suprir as deficiências. E isso é uma realidade de anos. Eu acompanhei os licenciamentos, né, Belo Monte, Giral, Angra, aqueles grandes empreendimentos, e isso era fato, né? O consultor, ele apresenta qualquer coisa ali, joga lá e deixa que o órgão ambiental se vira com aquilo e pede complementação e diz que está ruim, e isso precisa mudar. O nosso empreendedor precisa assumir esse papel de que ele é o responsável e que a licença não é só uma burocracia, não é só uma etapa burocrática a ser cumprida. A licença é um indicativo de que aquele empreendimento de fato se conforma com o melhor grau de sustentabilidade. Então, quando eu falo de corresponsabilidade, eu acho que nós temos um fundamento constitucional para isso, mas nós temos que ter um olhar mais maduro, tanto por parte do órgão ambiental em liberar e dizer assim, peraí, o meu limite vai até aqui, mas também do empreendedor de dizer, peraí, metade pelo menos dessa responsabilidade é minha, eu não posso jogar isso no colo do órgão ambiental. E nem o órgão ambiental pode querer pegar tudo para ele, porque é nisso que os vai e vens e a demora toda da análise acontece. Então,
Acho que é uma grande discussão que nós precisamos fazer hoje no licenciamento, é isso, né? O grau de corresponsabilidade, até onde o órgão ambiental vai, até onde o empreendedor tem que saber que ele tem que fazer uma coisa de qualidade, não só para cumprir uma etapa burocrática legal, mas porque o empreendimento dele realmente precisa cumprir algumas etapas. Se a gente, por exemplo, está falando de uma espécie ameaçada, é necessário que o empreendedor entenda que o empreendimento dele está afetando uma espécie ameaçada e que as medidas de mitigação e de compensação ambiental precisam correr de forma adequada, que aquilo ali não é só sei lá, né, no nosso caso aqui era um tatu lá, enfim, não é só um tatu, é uma espécie, né, é um elemento natural que compõe nossa biodiversidade que precisa ser respeitado nessa condição. E isso não pode ser só atribuído como responsabilidade do órgão ambiental. Então, eu acho que essa reflexão ela precisa ser amadurecida, né, de ambas as partes. A gente precisa rever esse modelo e o empreendedor precisa assumir mais o seu papel e não é só simplesmente contratar a consultoria mais barata e depois entregar que o órgão ambiental tem que resolver, e isso é um problema. Eu gostaria de ouvir um pouco o Everton também e o Paulo sobre essa questão da corresponsabilidade. O Everton também, uma provocação, ele pegou um arcabouço legal, muito complexo. Ele tem lá uma hiene de fauna que daí não permite que ele tenha muita flexibilidade, porque mesmo que ele cobra para uma OHL, ele tem que cobrar para uma CGH, às vezes o cara tem lá 0,3 hectares de supressão e o outro tem 100, 150, e ainda tem que atender a mesma instrução normativa. Na área também do Sinaflor, que hoje é um sistema federal, que também acaba vinculando, então as pessoas acabam se batendo um pouco nisso. Eu sei que a resolução está sendo feita agora para corrigir isso, mas que não tira de maneira nenhuma a corresponsabilidade daquele que está colocando o CREA ali, como vai acontecer com as barragens agora, né? As barragens vão ter uma corresponsabilidade. Eu digo assim, o engenheiro que assinar tem que assinar com muita convicção, sabendo o que está fazendo, porque senão ele vai ter problema lá na frente, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco o Everton e o Paulo sobre essa situação da corresponsabilidade, da parceria, da importância de se formar não mais apenas um fiscalizador, licenciador, mas um parceiro dentro do processo. Se o Paulo me permite, eu começo por aqui, Paulo, daí já na sequência, né? Pode ser. Então, é interessante mesmo, né? O exemplo de Brumadinho, né, que a Andréia coloca, realmente o órgão ambiental foi escrachado lá, né? O sofrimento do Germano, né? Nós percebemos lá o quanto que ele sofreu por uma responsabilidade que era do empreendedor. Bem interessante mesmo a forma com que você aborda o que pode ser atribuído como uma facilidade a ser ofertada ao empreendedor, na verdade não é. É uma responsabilidade. Então, a gente tem batido muito nisso aqui. O Beto Bacarin lembra aqui que nós estamos trabalhando fortemente também com a responsabilidade técnica, principalmente nos empreendimentos de baixo impacto, né? Porque aqui nós tivemos assim um patrulhamento bastante grande do Ministério Público com relação a essa questão também, mas os de baixo impacto está consagrado. Agora, e o Pedro lembra bem também a questão do Sinaflor. Eu acho que é importante também, acho que nós, gestores de meio ambiente e de recursos hídricos, nós temos uma obrigação também de preparar o empreendedor, ajudar o empreendedor a se preparar. Então, o que eu quero dar como exemplo? Paraná é um dos estados que mais tem processos do Sinaflor aprovados. Enfim, entrada e saída de processo. E a gente atribui muito disso ao trabalho que a diretoria do Volney Bisonin fez de capacitação dos próprios consultores, André. O pessoal não sabe usar o Sinaflor. Não sabe usar. E quando a gente fala da responsabilidade técnica dos empreendimentos de baixo impacto, nós estamos muito preocupados, e está previsto, inclusive, na nossa legislação, o credenciamento desses técnicos também. O que a gente quer amarrar com o credenciamento, e não é para burocratizar nem nada, é para tentar contribuir, é que nós possamos preparar aí, nós estamos firmando aqui um termo de cooperação com o CREA que vai incluir esse tema do credenciamento,
que nada mais vai ser do que capacitar profissionais. Seriam aqueles... É interessante essa visão que a Andréa dá, e a experiência que ela tem é muito rica aqui, e a gente poder compartilhar isso é muito interessante, né? Não é um mero ato cartorial que o técnico tem que fazer para nós. Uhum. Ele tem que estar preparado para trazer conteúdo técnico, inclusive para poder, para que o órgão ambiental possa dar uma resposta mais rápida para o empreendedor, porque senão é ida e volta de processo. Né? Então, nós estamos tendo uma preocupação de capacitar. No caso especificamente aí vou insistir aí no Descomplica Rural, nós estamos investindo em capacitar, por exemplo, os gestores ambientais da FAEP, que é a Federação dos Agricultores, da FETAEP, que é dos trabalhadores, da OCEPAR, que é a organização de cooperativas aqui. Por quê? Porque esse pessoal tem capilaridade e pode ajudar o empreendedor, o consultor lá que vai entrar no nosso sistema, porque querendo ou não, o pessoal está doido para ver o sistema de Goiás aí, né? Querendo ou não, os sistemas têm um grau de complexidade que não tem como fugir, é a complexidade técnica do empreendimento em si. Então, e às vezes existe essa dificuldade do consultor, do empreendedor, e nós estamos com esse compromisso aqui, inclusive utilizando uma ferramenta muito bacana que nós temos aqui no Paraná, que é a Escola de Governo. Nós temos o nosso SGA e o nosso SIGAR, que é o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, e o de Gestão Ambiental, eles estão em 2 módulos da Escola de Governo do Estado. Então, tem lá, é como se fosse um tutorial, você vai lá e vai participar de uma capacitação que foi preparada não só por técnicos, técnicos que eu digo especializados na área, mas também aqueles técnicos especializados na questão pedagógica. Então, tem um conteúdo lá que é para poder fazer, para poder facilitar, para diminuir o nosso call center. Nós temos um call center de atendimento aí de consultores e usuários que a gente não dá conta de responder para eles. Não dá conta. Os números estão sempre ocupados, o e-mail está sempre lotado de mensagem, e a gente precisa, além de empoderar, né, esse termo hoje tão usado, né, empoderar o responsável técnico, mas acho que nós temos uma obrigação também de capacitá-lo para poder tirarmos dele o que ele tem de melhor para ofertar, que é a instrução dos processos. Né? Paulo, está com você aí. Tá bom, obrigado. Tanto a secretária Ana usou primeiro a palavra corresponsabilidade e agora foi usado compromisso, né? Essas palavras são mágicas para a gestão, tanto da gestão se aproximar e se aproximando do empreendedor, como quando a gestão ambiental a gente tem que olhar, sim, para os fluxos dos processos do órgão licenciador ambiental, entendê-los, é isso que a gente faz com o empreendedor, é isso que a gente fez desde janeiro de 2019 com esses empreendedores que eu falei, primeiro pela transmissão, depois com as PCHs e com as eólicas. Então, é entender o cronograma do empreendedor, né, e o empreendedor entender o fluxo do processo de licenciamento e a gente fazer uma análise, então, dentro do órgão ambiental e falar, e daí, num segundo momento, a gente tem novamente essa relação com o empreendedor e dizer se os documentos, os laudos exigidos para o processo de licenciamento tiverem a qualidade satisfatória que nós esperamos, o órgão ambiental espera que tenham, nós conseguimos, sim, fazer com que esses cronogramas sejam antecipados. Nós tivemos sucesso nisso. Mas as palavras-chave aqui são o compromisso de parte do empreendedor de ter, então, aportar esses documentos no âmbito do processo de licenciamento que tenham qualidade, para que se não devolve, diga, refaça. Isso era uma prática muito comum, ficava parado meses, até anos, num ponto que eram refeitos o processo porque eram mal feitos, né? Muitas vezes mal feitos. E ter, então, o compromisso, uma vez que
e ter o compromisso, então, da parte da direção, do órgão de gestor do licenciamento ambiental, de que, uma vez visto aquele cronograma de obra, dado esse fluxo de processo de licenciamento, sim, era possível antecipar, muitas vezes é possível antecipar, desde que se tenha qualidade, tanto do lado do processo de licenciamento, desse fluxo, tem que ter uma gestão, tem que ter um gerenciamento para dentro desse fluxo de processo de licenciamento, quanto tem que se ter o entendimento por parte do empreendedor de que muitas vezes aquilo que se contrata para ser mais barato ou para ser mais rápido se torna mais caro e mais demorado. Isso sempre foi e será o nosso diálogo estabelecido nesses parâmetros com os empreendedores. Obrigado. Ok. Ainda dentro desse processo de provocação um pouco, a gente está vendo aí alguns procedimentos de uso múltiplos, né? E eu gostaria também de saber um pouco dos dirigentes, a posição em relação, a gente tem visto, você falou em PCH e CGH, já de cara abre-se um inquérito civil, né, por parte do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele tem a função dele, é muito importante, a gente respeita, mas eu queria saber um pouco como que Everton, Andréia, Paulo, vocês estão trabalhando com as promotorias aí. Eu sei que tem um trabalho bacana em alguns estados de conversa, de aproximação. Aqui no Paraná, a ABRA-PCH conseguiu fazer até alguns debates ano passado e ano retrasado, incluindo o Ministério Público, uma posição bastante interessante do Ministério Público, dizendo vamos eleger bacias que podem, as bacias que são complicadas a gente vai estudar melhor e tal, analisando inclusive a questão da ictiofauna e tal. Eu gostaria de ouvir rapidamente de vocês um pouco como é que é essa relação. Nós poderíamos tentar inverter um pouco, passar a bola agora para o Everton falar um pouquinho disso, porque eu sei que ele está direto aí em conversa com o pessoal, eles baixam uma resolução, já vem uma notificação, mas é importante a gente ter esse relacionamento aberto, transparente com o MP. A gente sempre pôde conversar bastante enquanto associação aqui com os promotores, sempre fomos muito bem recebidos, e eu acho que é parte também do empresariado a gente buscar essa aproximação para evitar com que algumas coisas não técnicas acabem, do ponto de vista ideológico, sendo tratadas de uma forma completamente equivocada muitas vezes, né? Então, eu gostaria que o Everton falasse um pouquinho sobre isso. Acho que o Everton está no mudo, Everton. Não, liberou, já liberou aqui. A produção já liberou. Pedro, você sabe que quem me conhece aí sabe que eu sou entusiasta da gestão de recursos hídricos. A minha origem é gestão de recursos hídricos e eu considero uma política extremamente eficiente do ponto de vista da participação social. Eu acho que falta um pouco essa conexão aí com... Fora a questão do Ministério Público, que o Ministério Público ele é muito difícil de, assim, a gíria de varrer para dentro, né? Você não consegue varrer o Ministério Público para dentro por conta das autonomias que existem aí. E aqui no Paraná nós temos o mérito, né? Que eu acho que, eu não sei se Goiás tem essa experiência, o Rio Grande do Sul, mas os núcleos ambientais do Ministério Público eles estão por bacia hidrográfica. Então, na teoria, o recorte de gestão do Ministério Público é por bacia hidrográfica, o que é uma vantagem, eu acho, do ponto de vista das análises dos efeitos sinérgicos e tudo mais, né, dos empreendimentos. Então, eu acho que falta um pouco, e a gente tem tentado investir isso na participação dos comitês de bacia também nesse processo, sabe, do entendimento, de se apresentar os projetos dentro desse ambiente. Eu acho que isso fortalece a participação social ali na bacia, né? E com isso o Ministério Público também vai se sentir um pouco mais à vontade. O que eu quero dizer assim, os empreendimentos eles têm que deixar de ser inimigos da sociedade do seu entorno, eles têm que ser amigos, eles são amigos da sociedade que está no seu entorno. O Pedro falou, deu os exemplos aí
do número de empregos, a questão dos impostos e tudo mais. Então, isso é uma vertente a ser explorada nesse amálgama que tem que ser feito aí, de apoio, porque o Ministério Público também, se ele perceber que o arranjo social, o arranjo do entendimento da bacia é pelos aproveitamentos e, enfim, ajuda muito, eu acho, sabe? É evidente que isso não pode ser uma instância um complicador. Eu digo muito mais de informação, de compartilhamento da ideia, do projeto, né? Quando a gente trata aí do nosso índice aí que o Pedro colocou, o índice de avaliação ambiental, né? É importante que a sociedade do comitê, que tem lá os usuários, o uso múltiplo está dentro disso, né? É importante, nós temos que fomentar esse uso múltiplo dos reservatórios, seja para usar a beleza cênica dos reservatórios para, vamos dizer assim, gerar emprego também do ponto de vista ambiental. Enfim, eu acho que se a sociedade local entender isso, e eu acho que os comitês de bacia podem ser um grande instrumento, ajuda bastante também a arrefecer um pouco aquela sede que o Ministério Público às vezes tem de impedir que os empreendimentos sejam realizados. Então, é evidente que isso não tira a responsabilidade do órgão ambiental, a prerrogativa, a obrigação, ela tem que ser cumprida da melhor maneira possível, com o auxílio, né, dos empreendedores através de documentação técnica adequada, como foi muito bem colocado no módulo anterior. Enfim, eu acho que é um caminho, né? Vamos dizer assim, no mínimo essa informação, no mínimo essa participação. Ok. Palavra com o Paulo. Abriu o microfone dele ali. Deu. Está fechado ainda do Paulo. Deu. Agora deu. Então, sem dúvida, nós temos um bom relacionamento com o Ministério Público, com os Ministérios Públicos, né? Mas também o Rio Grande do Sul tem um Ministério Público estadual, especialmente, mas também federal, bastante ativo. Nós temos uma divisão que atende à Secretaria, um departamento, na verdade, que atende tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que só trata de ofícios recebidos dos Ministérios Públicos ou da Justiça. O ano passado foram mais de 3.200 ofícios de diversas naturezas. Então, assim, todos os dias nós temos ofícios, começamos o dia com ofícios do Ministério Público, quer seja estadual, federal ou a Justiça estadual ou federal. Muito bem, mas nós temos um bom relacionamento, só que isso demanda trabalho, né? Tem um custo, pessoas estão lá para fazer isso, né? Tem um departamento, como eu falei. Um dos modos, e daí com o código, uma estratégia da nossa gestão é empoderar o Conselho Estadual do Meio Ambiente, do qual eu sou presidente também do Conselho de Recursos Hídricos e do Fundo de Meio Ambiente do Estado, passar o máximo possível de regramentos, ordenamentos territoriais, tudo que diz respeito à área de energia e outras áreas, mas estamos falando aqui na área de energia especificamente, passar para o âmbito da discussão das câmaras técnicas do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E desde o novo código, desde janeiro, e já estamos colocando, amanhã, já colocando a primeira, que é da área amanhã não, sexta-feira, da eólica, de um novo regramento da energia eólica para o estado do Rio Grande do Sul, né, com tipologias, né. Colocamos, então, o Código Estadual do Meio Ambiente determina que entre em consulta pública. Uma vez que ele saia da comissão de técnica que debateu com toda a representação da sociedade, do setor, ouviu o órgão ambiental, de licenciamento ambiental, ouviu diversos setores. Eu estou falando de um trabalho que já tem mais de um ano, né? Então, nós colocamos aí em consulta pública. Depois que vai à consulta pública, essa comissão que é específica, nesse caso é a de biodiversidade, ela, então, formula vota
uma minuta de resolução na comissão técnica permanente especial, que é especializada no assunto, e aí sim nós vamos e votamos no colegiado do plenário do CONSEMA, né? E nós acreditamos que com isso afastemos bastante esses questionamentos de regramentos da área de energia ou outras por parte dos órgãos de fiscalização e controle, porque daí nós temos amplo debate numa comissão técnica especializada, consulta pública e depois a votação pela plenária. Nós estamos indo por esse caminho. Mas, por enquanto, nós temos que demandar no dia a dia, e nos demanda, como eu falei, custo, né, e tempo bastante de técnicos, analistas, advogados, né, bastante, sim, o controle e a fiscalização por parte dos órgãos do Ministério Público, quer estadual, quer federal. Obrigado. Ok, Andréia, eu sei que a Andréia tem uma experiência por ser procuradora e eu acho que ela podia falar um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos passar, tem algumas perguntas aqui no chat, mas já passar também para as considerações finais, porque nós já extrapolamos um pouco o tempo aí que o Rodrigo nos deu. Mas eu passaria agora para a Andréia comentar um pouco essa minha provocação última e depois passaria para uma palavra final de vocês e também alguns comentários aqui que a gente encaminharia ou a gente vai ficar depois num papo mais descontraído desse formal, né? Eu estou aqui em contato com o governador está realmente com dificuldade de sair de uma reunião, ele está aí em São Paulo, mas ele com certeza estava tentando entrar, eu não sei se vai conseguir ainda, mas o nosso evento da semana do dia 17 e 18, ele já está se prontificando, vamos alinhar aqui com ele para estar presente. De qualquer forma, gostaria de ouvir a Andréia um pouco sobre essa situação em relação aí, MP, eu sei que ela anda lidando bastante com isso em Goiás também. Eu acho que esse ainda é um desafio para todos nós, né? O Ministério Público de uma forma geral. E aqui em Goiás a realidade ainda é um pouco mais profunda, assim, a gente via grandes equívocos aqui no licenciamento, como, por exemplo, o fracionamento das atividades. Então, tudo aqui era licenciado fracionado. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não acompanha aqui, a gente tinha, vou dar um exemplo, uma empresa de mineração, cada coisinha, o beneficiamento, cada cava, cada pilha de estéreo, cada isso tinha um licenciamento especial, LP, LI, LO, para cada coisa daquela, uma coisa não conversava com a outra, não havia programas, e nesse nível, né, que é uma avaliação mais técnica de conteúdo de fato, né, da sustentabilidade do empreendimento, a gente pouco vê o Ministério Público avançar nos debates que são de aprofundamento técnico mesmo, né? Por outro lado, se discute muito procedimento, a competência do órgão, se discute se a audiência pública publicou com 20 dias, com 10 dias, se teve publicação no Diário Oficial, fica muito na discussão do procedimental e pouco na discussão de conteúdo, e eu acho que na avaliação de conteúdo, eu acho que a gente poderia ter, sim, uma contribuição muito maior, inclusive, do Ministério Público nessa perspectiva de aprofundar temas, como é o caso aqui das hidrelétricas. Goiás tem uma realidade um pouco diferente, a gente foi assinado anos atrás um TAC com o Ministério Público, prevendo sempre os EIBHs, e aí esses EIBHs, são os estudos integrados de bacia, deveriam ser realizados conforme um termo de referência. E esse termo de referência, que é de EIBH, ele é um termo de referência de EIA-RIMA. Então, vocês imaginem que ele não consegue dar a avaliação estratégica da bacia, mas ele vai no nível de aprofundamento já do EIA, do empreendimento. Então, isso tudo criado aqui numa condição pelo Ministério Público e talvez até numa dificuldade do aprofundamento técnico específico de gestão de território e como organizar melhor essas estruturas técnicas, indicadores de impacto ambiental. Isso tudo fica muito ainda no âmbito muito superficial. Isso não é só em Goiás, mas acredito que no Brasil como um todo. Então, eu acho que o Ministério Público, em alguns momentos, precisa um pouco rever esses papéis, de
ordenamento de procedimento e de controle e atrasar os empreendimentos e as licenças, como isso fosse alcançar algum resultado positivo para o meio ambiente, quando o que alcança resultado positivo no meio ambiente é o conteúdo técnico, né, que está ali disposto e ali analisado. Eu tenho as minhas críticas sérias com o Ministério Público como um todo e também tenho, é preciso dizer que muitas coisas são importantes no papel, a participação, mas eu acho que essa é uma das instituições que realmente precisa rever um pouco da sua forma de atuação para que a gente, enfim, avance, né? O Brasil precisa avançar, esse custo Brasil, que o Ministério Público contribui muito com ele, precisa efetivamente ser revisado e nós estamos num momento muito típico para isso, pensando num menos 10% no PIB nacional aí, né, em razão dessa pandemia, a gente precisa revisar um pouco desse custo Brasil, sob pena da gente provocar consequências extremamente danosas para a nossa população e para a nossa biodiversidade, é preciso que se diga. Se me permitem, agora eu vou abrir para 3 perguntas de interessados. A Fabrina colocou aqui que quer fazer uma pergunta. Vamos liberar ela para fazer a pergunta e depois nós fazemos a rodada de conclusão final. Pode ser assim? Ok? Vamos lá, Fabrina. Com você. Está nos ouvindo? Fabrina, você está com o microfone fechado. Ok. Olá. Olá, estão me ouvindo? Sim, Fabrina, estão te ouvindo. Eu teria várias colocações, mas a mais objetiva era relacionada à questão que foi um pouco contemplada pela procuradora agora, mas não na totalidade. A gente está aqui com 3 estados? 3 estados, Paraná, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Eu atuo aqui no Mato Grosso, já fui procuradora da Secretaria também aqui do Meio Ambiente. Hoje eu sou conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Essas seriam outras questões que eu gostaria também de falar, que depois eu concluo com ela. Mas a questão mais objetiva é referente à exigência, que momento que se exige nos estados aqui que estão representados, o EIA-RIMA para as PCHs, né? Aqui no estado, a gente tinha uma legislação de 2007, se não me engano, que era de todas as PCHs até 30 megas, e seria analisado a possibilidade ou não da exigência de EIA-RIMA. E isso vinha acontecendo com a dispensa, né, do EIA-RIMA pelo Conselho de Meio Ambiente e fazia-se o licenciamento simplificado. Mas o ano passado, com uma decisão judicial que foi para a STF, se não me engano, uma delas o Gilmar Mendes disse que não, que é inconstitucional, e por ser PCH não importaria, tem que se fazer o EIA-RIMA acima de 10 mega, independentemente de qualquer análise técnica. E aí o órgão do Mato Grosso começou a alterar e não encaminhando para o Conselho Estadual do Meio Ambiente os requerimentos de dispensa mais de EIA-RIMA para as PCHs até 30 mega, mesmo quando com a inexistência de áreas indígenas ou de grandes reservatórios, independentemente da análise técnica. Então, eu queria saber como é a forma de procedimento desses estados em relação a isso. Ok. E só uma colocaçãozinha para aproveitar também a sua presença. Hoje eu participei aqui de um conselho de pesca e tenho acompanhado também os estudos que a ANA tem feito da Bacia do Paraguai. Olha, as hidrelétricas estão sendo colocadas como os vilões da ictiofauna. Eu acho um absurdo, né? Eu não sei o que a gente pode fazer com isso, mas é um desabafo e uma colocação a mais aqui da minha fala. Nós já estamos trabalhando, Fabrina, em relação a essa questão da ANA, da resolução da ANA, já através também do FIMASE, que é o Fórum de Meio Ambiente e Setor Elétrico, né? Meio Ambiente e Sustentabilidade agora. Mas eu passaria, a Andréa tem alguma coisa muito curiosa sobre essa sua pergunta aí, e eu vou fazer o seguinte, como não tem mais ninguém aqui falando eu quero perguntar, a gente vai passar uma rodada final para a Andréa, para o Paulo e para o Everton, e eles já vão fechando, podendo abordar a tua pergunta. Pode ser assim, gente? Vamos então?
André, eu sei que você tem uma posição bem firme em relação a essa questão do EIA, independente do impacto, né? Só por um potencial. Isso era a realidade aqui de Goiás, era essa, a gente mudou, o decreto deve estar saindo aí, o que a gente previu são 2 critérios para definir significativo impacto para empreendimento hidrelétrico, que é área alagada versus remoção de pessoas, né? Então, nós definimos aí 2 tipos de porte potencial poluidor de PCH, CGHs e UHS. Aquelas que vai ter remoção de pessoas e as que não têm remoção forçada de pessoas, né? A forçada nós estamos chamando aí as desapropriações, enfim. Então, quando não temos problema aí de remoção, ou porque as áreas já foram adquiridas consensualmente, ou enfim, nessas condições aí, nenhum caso é de significativo impacto, a gente classificou em pequeno, médio e grande, ainda assim, sem remoção forçada ou sem desapropriação, nenhum caso se classifica como hipótese de significativo impacto ambiental. Quando tem remoção com desapropriação, quando essas hidrelétricas têm acima de, se não me falha a memória, 400 ou 500 hectares de área alagada, e aí sim elas se classificam como alto potencial de impacto, necessitando de EIA-RIMA. Então, foi uma classificação que a gente fez por porte potencial, ela está definida em decreto, o decreto deve ser assinado pelo governador agora nos próximos dias. Agora, a gente fugiu até porque é um equívoco da resolução CONAMA 0186 que definiu por potência, né? E a potência não fala nada sobre o impacto ambiental da atividade, porque eu posso ter uma potência muito alta numa cascata cujo aproveitamento seja melhor, com uma baixíssima área alagada, e você não vai ter esse impacto ambiental por conta dessa potência. O impacto ambiental está dado por área alagada e, no caso do socioeconômico, em razão, né, das desapropriações, remoção de pessoas. Então, nós mudamos o critério de classificação aqui de potencial poluidor desse tipo de atividade. Vamos, certamente, a gente ainda não enfrentou debate judicial, né, sobre isso, o Ministério Público ainda não ajuizou a ação, mas é uma discussão que está posta. E, nessa perspectiva, o que a gente vê é que os nossos tribunais, e o Supremo Tribunal não foge disso, por falta de especialistas em direito ambiental, tem dado decisões assim extremamente equivocadas, né, apoiando ainda resoluções do CONAMA com invasão de competência, CONAMA que decidia coisas que não tem mais atribuição nem legal para isso. Então, eu penso que esse debate, o direito ambiental, ele precisa ser reforçado, né? Os fóruns de direito ambiental, trazer esses juízes para esses debates, porque eles precisam aprender direito ambiental antes de decidir, porque isso provoca danos e consequências muito gravosas quando a gente vê, e isso é muito comum, o Poder Judiciário com pouca gente especializada concedendo decisões que se imagina que a potência pode ter impacto ambiental. Isso é fato, que é desconhecimento do que é impacto ambiental, e aí isso vira uma decisão judicial, vira uma jurisprudência que prejudica demais todo o desenvolvimento dessa modernização da gestão, especialmente aqui do licenciamento ambiental. Então, eu acho que fica aí também para os setores produtivos o envolvimento, né, do Poder Judiciário, além do Ministério Público, nessas discussões, que eles precisam ser aperfeiçoados. E, de novo, né, o mérito aqui é técnico, ele não é jurídico. O que é significativo impacto ambiental não é uma decisão jurídica, ela é eminentemente técnica, e nem o Ministério Público e nem o Judiciário podem suprir esse tipo de decisão, porque ela não é jurídica, ela não é legal, ela é técnica. Isso é um debate aqui que a gente precisa retomar. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, perdeu muito nesses aprofundamentos das discussões de direito ambiental, que precisam ser retomadas aí para que a gente possa eliminar essas decisões equivocadas. Ok, vou passar então para as considerações também do Paulo e do Everton, as considerações finais também. Depois eu volto para a Andréa só para passar as considerações finais dela também, porque eu sei que ela ficou muito na pergunta da Fabrina. Vai lá, Paulo, com você. Deu. Só para responder a pergunta da... Eu esqueci agora o nome da... Sabrina. Sabrina.
Sabrina. Aqui o que rege se é a RIMA ou RAS é a resolução 388 do final do ano de 2018, a resolução CONSEMA, né, onde ela estabeleceu o seguinte, o artigo 5º, ela diz o seguinte: para fins de licenciamento de PCHs e CGHs, serão exigidos os seguintes estudos ambientais. 1. Estudo de impacto ambiental e a RIMA para PCHs e CGHs. A. Situadas dentro dos limites do bioma Mata Atlântica, estabelecidos pelo mapa da área de aplicação da Lei 11.428 de 2006, cuja implantação implique a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração. B. Cuja vazão ecológica proposta em trecho de vazão reduzida é inferior à vazão de 95% de permanência. Esses são os critérios. Desde dezembro de 2018. Bom, eu gostaria de, então, enquanto palavras finais, colocassem agradecer o convite, me disponibilizar em nome da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e participar de outros, se quiserem fazer um específico. Eu acho que nós temos mais dentro de algum tempo aí para frente, mais para o final do ano, condições de fazer até um específico, se quiserem fazer para o Rio Grande do Sul, e dizer assim, eu iniciei falando então de um diagnóstico, de uma reestruturação administrativa de uma secretaria, com base nesse diagnóstico de instrumentos de gestão que foram introduzidos por nós, pela nossa gestão, no monitoramento de processos e dos fluxos de licenciamento ambientais, mas, sobretudo, uma aproximação com os investidores, com os empreendedores, e tendo uma fala direta e sistemática com esses empreendedores. E abrindo o jogo, assim como os empreendedores abrem seus cronogramas, nós temos condições de abrir o nosso fluxo de processos e implantaremos acredito, na virada do ano ou até abril, eu não lembro o termo de referência, ficou pronto hoje, eu não tive tempo de ler. Então, dentro do sistema online de licenciamento, do sistema SOL, nós vamos ter um módulo que vai chamar Fluxos, né? Está sendo desenvolvido, será desenvolvido, desculpa, e que é para monitorar, então, o fluxo dos processos de licenciamento conforme a natureza do processo, né? Se é PCH, se é eólica, se é linha de transmissão, subestação, né? Com base no modelo de gerenciamento de projetos, né? Isso nós teremos até o primeiro semestre do ano que vem, e dizer assim que não tenho dúvida que começamos agora no Rio Grande do Sul a virada da chave que nós tínhamos diagnosticado lá em 2018, né? E essa virada vai começar, vocês vão ouvir da nossa associação aqui brasileira de PCH, de outros, do Sindicato das Eólicas e de outros setores, a quantidade de obras que nós queremos e que serão inauguradas no próximo semestre e no primeiro semestre de 2021. E eu quero agradecer mais uma vez. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos, Paulo, e está aceito o teu convite, nós vamos articular isso aí com a Associação Gaúcha de PCHs, para quem sabe lá no início, primeira, segunda semana de dezembro, nós podemos ter uma reunião específica da Associação Gaúcha, da ABRA-PCH, dos nossos associados aí no Rio Grande do Sul, com vocês e com certeza com boas notícias. Eu vou passar para as considerações finais do Everton, então, e depois eu devolvo para o André fechar. Não tem como fugir aí do clichê, né, do agradecimento, né? Muito legal ter a oportunidade de participar nessa mesa rica aí, as experiências do Paulo, números impressionantes, viu, Paulo? Parabéns aí para vocês no Rio Grande do Sul. Fica para nós quase como um desafio, viu? Muito, muito legal mesmo. Andréia também, números expressivos aí, né, no estado de Goiás. Então, muito bom participar e ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho também. Para a Fabrina, como foi falado ali anteriormente, nós estamos num processo de construção de uma modificação da nossa resolução, em que a área os empreendedores estão participando ativamente. A ABRA-PCH é ator importantíssimo dentro
desse contexto da elaboração dessa resolução. Ela está baseada, a seleção, a eleição do estudo, do formato do estudo, está sendo feito todo em acordo também com esse grupo técnico. E está se privilegiando muito nessa resolução os pequenos empreendimentos, facilitar mais os pequenos empreendimentos. E aqui ainda estamos ainda com a variação dos tipos de estudos, os próprios EIA-RIMAS, eles podem ter termos de referências em função do índice de degradação ambiental, que aí envolve a área alagada, a potência, a supressão vegetal, o número de proprietários que vão ser removidos e tudo mais, pode envolver termos de referência, inclusive, com diferenciação. Mas realmente nós estamos privilegiando a agilidade, vamos dizer assim, com instrumentos do tipo a caracterização dos empreendimentos, os PCAs, enfim, são processos mais simplificados, o RAS também, né? mas privilegiando os empreendimentos pequenos e médios. Para os grandes ainda, como eu falei, mesmo para os EIA-RIMAS, em função do índice de degradação ambiental, existe essa variação até do termo de referência com algumas, vamos dizer assim, vamos chamar facilidades, né? Que permitem que os empreendimentos que têm um menor impacto determinado por essa matriz ali, você pode ter termos de referência um pouco mais também facilitados, vamos dizer assim, mas com que tem uma segurança que mantém aí a decisão sólida, né, do ponto de vista da seleção do estudo para aquele porte de empreendimento e para aquele índice de degradação ambiental. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela participação. Dizer para os empreendedores do Paraná que estão participando dessa live que nós estamos... muitos de vocês sabem disso, né? Muitos de vocês têm o nosso telefone, muitos de vocês nos visitam, muitos de vocês participam desse grupo aí, seja pela representação da ABRA-PCH ou alguns até presencialmente também, que nós estamos totalmente abertos aí para o diálogo, para buscar as melhores soluções ambientais para que os empreendimentos se concretizem. Obrigado a todos aí. Nós que agradecemos, Everton, e dizer para você assim que os nossos associados estão ansiosos para a publicação da nova resolução. Inclusive, tem alguns que estão com o protocolo pronto e decidiram esperar. Nós vamos esperar mais 2 semanas para você sair essa resolução, talvez eu me enquadre em outro tipo, né? Então, eu sei que vocês estão tentando fazer o melhor possível para não fazer uma resolução que depois acabe tendo algum problema jurídico, alguma coisa assim, de incompatibilidade com outras normas que já existem, mas o setor está esperando com bastante apreensão aí e com bastante expectativa essa nova resolução, assim como a Andréa também já fez uma reunião muito bacana lá com o pessoal, botou a responsabilidade para cada um, né? O pessoal está se virando, estão fazendo até enquete lá em Goiás, como que você vai construir, você não vai construir, aquela coisa toda. Eu passo para você, André, para fazer aí o encerramento da nossa conversa hoje aqui. Bom, eu mais uma vez quero parabenizar aqui o evento, acho que foi muito rico, né? A troca de experiência. Eu gostaria muito que o meu governador pudesse ouvir também as experiências dos outros estados, porque a gente tem aqui uma pressão muito grande, porque não demora, porque esse licenciamento é difícil, porque esse órgão não vai, porque... E quando a gente ouve os colegas, nós estamos todos construindo caminhos, né? E todos com as nossas dificuldades, e é muito bacana a gente poder compartilhar isso também, inclusive para aliviar um pouco o coração, para dizer assim, mas será que é só aqui em Goiás que o negócio é difícil, né? Não é, a gente sabe disso, mas sempre ouvir e poder compartilhar a experiência e atribuir um pouco disso, né? Do quanto cada estado vai por um caminho, faz do seu jeito, mas no fim estamos todos no mesmo barco, e o barco é exatamente o mesmo, então todo mundo tentando construir soluções, e é muito rico, né, de ver isso tudo. Então eu quero parabenizar a todos, dizer que acho que estamos num momento de construção e isso é fundamental, né? Os órgãos ambientais se virando, a gente por muito tempo ficou muito vinculado à União, ao que o governo federal fazia, ao CONAMA, e em algum momento a gente entendeu que era necessário
seguir o curso sozinho, porque não está dando para esperar o governo federal. A lei federal até agora nem entrou em debate, o CONAMA não consegue avançar, né, com as suas políticas também. Então, de fato, a gente, ao receber esses órgãos ambientais e toda essa competência que é gigantesca, o volume de trabalho é imenso, as estruturações dos processos são complexas, pensar que a gente tem conseguido ver experiências exitosas como os nossos 3 estados aqui é muito bacana. Aí eu já quero deixar aqui um desafio, viu, Pedro, a Viex, acho que seria bem interessante a gente poder promover um evento dos governadores mesmo, junto com os coordenadores dos órgãos ambientais aí e o setor produtivo, porque para que esse entendimento, essa sensação de que todos nós estamos em construção também pudesse ser elevado ao nível político, para que a gente inspire agora na via da mão contrária o governo federal também numa outra dinâmica, né, que pudesse não criar mais dificuldades. Eu vejo que quando a gente tem essa discussão aí sobre a lei federal, a lei geral de licenciamento, ainda tem visões no sentido de que o IBAMA deveria definir quais são as tipologias de empreendimento, definir procedimento, definir conteúdo disso e daquilo, ou dizer que precisa uma regra geral para o Brasil todo, quando isso é completamente equivocado. Cada estado tem a sua realidade e a gente precisa desse viés político dos governadores para sensibilizar as bancadas para que esse tipo de iniciativa seja expurgada, porque ela não foi. Esse é um dos debates que está colocado aí do governo federal, ainda dirigir todas as ações e coordenar ou dar diretrizes para os estados, quando a gente sabe que isso é absolutamente inviável nessa temática do licenciamento, da gestão ambiental como um todo, diante das realidades institucionais, políticas, geográficas, climáticas, que são tão díspares, né? Então, fica aqui a nossa provocação de a gente elevar esse debate técnico aqui para o âmbito político, porque a gente precisa inspirar essa lei federal e tudo isso que está acontecendo aí no governo federal sobre o assunto de licenciamento, tá bom? Obrigado, André. Mais uma vez e uma boa noite. Está aceito o desafio, nós vamos movimentar as bancadas federais, estaduais aí de Goiás, do Rio Grande do Sul e aqui do Paraná, as nossas frentes parlamentares, e vamos conversar com os governadores, sim, a gente tem aí conversado, o governador de Goiás muito aberto, o governador do Paraná extremamente aberto, o governador do Rio Grande do Sul também, sem dúvida, um jovem, uma pessoa dinâmica. Eu acho que são 3 estados que a gente tem condição, sim, de, através das bancadas estaduais e federais, chamar esse debate. E está aceito o desafio. Nós vamos começar esse desafio um pouco agora, e eu reforço a vocês o convite, dia 16 e 17, pela plataforma aí da Viex, o grande encontro da ABRA-PCH, já tem algumas centenas de inscritos já, são mais de 300 pessoas inscritas, e a tendência é que isso aumente ainda cada vez mais. Estamos com um debate com o deputado Kim, com o pessoal lá do licenciamento, a Rose. Eu acho que a gente vai enriquecer ali a participação nesses debates, mesmo que virtual, pelo efeito da pandemia, mas que eu acho que é um bom ponto de encontro, mas nós devemos fazer encontros por estados também. Eu acho que esse é o caminho, trazendo governador, bancada federal, bancada estadual do estado. Nós temos 230, a Alessandra me passou, são 230 deputados federais na nossa frente e mais 27 ou 28 senadores. Então, não é pouca gente, não, que defende PCH e CGH no Congresso Nacional. Eu digo que a gente já tem quase metade do Congresso. Então, a questão de... Vai estar conosco o presidente da nossa frente federal, que é o deputado Lupion, do Democratas, daqui do Paraná, com o senador Wellington, lá do Mato Grosso também, vão estar, são os líderes da frente parlamentar, a deputada federal Cassol, o deputado Lafayette, que é o coordenador do Código Brasileiro de Energia. Então, são pessoas que são militantes da área da PCH e da CGH, e que eu acho que isso reforça também a presença com os governadores, né? O governador Ratinho, a gente sabe que não conseguiu sair da reunião lá dele de São Paulo para dar um ok para nós, ele já nos avisou aqui, mas vai, com certeza, estar se esforçando para estar no nosso encontro dia 17 e 18, e vamos promover, Everton, aqui no Paraná também, Paulo no Rio Grande do Sul e André, esses encontros que a André sugeriu. Eu acredito que 2, 3 meses a gente consegue organizar, ainda antes do final do ano, porque vocês vão estar com o modelo rodando mais consolidado também, e no Rio Grande do Sul nós vamos ter números mais
sólidos ainda que o Paulo já colocou. Eu acho que está aceito os 3 desafios. A ABRAPCH vai trabalhar junto com a Associação Goiana, com a Associação Paranaense e com a Associação Gaúcha para organizar esses 3 eventos. Eu gostaria de agradecer em nome da ABRAPCH, agradecer a Viex, que nos propicia essa condição de estarmos juntos, né? Dizer, como a gente disse lá para o governador Caiado, junto com a Andréia, né? Nós estamos passando um momento de pandemia aqui, e o prefeito aqui da nossa cidade, o prefeito Rafael Greco, costuma dizer que esse processo da pandemia é que nem uma ave, né? E aqui no caso de Curitiba ele chama a ave de quero-quero, porque todo mundo está pedindo coisa, né? Eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E aí a gente precisa equilibrar o econômico com o ambiental, buscando, eu digo que uma ave mais da sustentabilidade do que o quero-quero em si, porque aí a gente consegue ter um voo seguro, um voo sustentável, dinâmico, protegendo o meio ambiente e movimentando a economia, que eu acho que isso é o mais importante para nós, e é o que a gente deseja, a nossa associação deseja muito fortemente isso, entrelaçar, aproximar com os órgãos ambientais. A Viex está sendo a parceira de conexão, e nós vamos estar reforçando o convite, 17, 18, uma nova rodada de debate, e o desafio está aceito. Nós vamos organizar esses eventos com vocês, nos estados, com as bancadas políticas, porque eu acho que a Andréa tem total razão. O político tem que entender que as coisas que querem, precisam de reforço na estratégia ambiental, no órgão ambiental, para que elas possam se transformar em realidade. Então, obrigado. Eu passo aí para o Sucesso, para que ele comande o nosso fechamento da noite. Obrigado a todos. E depois de um fechamento desse, acho que nem sobra muito a falar. Queria agradecer a todos vocês, principalmente aos nossos oradores. Pedir para vocês 1 hora, vocês me deram quase 2 horas do tempo de vocês, que eu sei o quão concorrido é. Então, agradeço bastante. A gente agora vai parar a gravação. Queria pedir uma salva de palmas virtual aos nossos oradores. Eles não podem ficar com a gente mais tempo, se quiserem, quem quiser continuar com a gente aqui. Hoje eu vi o público extremamente civilizado, então eu falei, nossa, vou para casa sem beber muito hoje, mas aí eu vi o Fábio Riquela, comecei a ouvir o Biratã, tem um pessoal ali que... Então já peguei a minha cerveja. Aqui, quem quiser ficar é muito bem-vindo. A gente vai continuar batendo um papo aqui sobre PCH, sobre meio ambiente. Começando com isso, né? Para saber, depois a gente acaba falando da vida e por aí vai. Um abraço a todos. Quem quiser continuar agora, a gente pode abrir o microfone e começar o nosso happy hour aqui hoje. Obrigado a todos, gente. Eu também vou deixar vocês na sala hoje aí. Divirtam-se, tomem um pouco, hein? Para amanhã estarem inteiro. Tchau, tchau, Paulo, Everton. Obrigado mais uma vez, Andréia. Até mais. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Bom proveito aí do vinho e da cerveja. Eu vou sofrer um pouquinho, eu vou assistir o Coxa com o Botafogo. Ih, cara, são 2 então. Eu não quero assistir só o segundo tempo. Abraço. Tchau, gente. Estou vendo aqui uma figura que eu não via faz muito tempo, que é o Valbuza, que ficou extremamente honrado. Meu Deus, Valbuza tá aí, Valbuza. Um grande abraço para você, Valbuza. E bom, Valbuza está construindo aí algumas unidades muito interessantes. Saindo aí no Paraná, algumas PCHs muito interessantes, né? A participação da SEMI, que é nossa associada também. Pedro! Liga. Olha, Pedro, foi muito boa a apresentação de vocês. A gente precisa ainda... volta um assunto que eu já fiz umas 20 audiências públicas